Olá, queridos! Mais um episódio da nossa série Aprenda Mais, e você é o nosso convidado nesse momento para aprender mais acerca da Bíblia, a sua estrutura, como ela é organizada. Vamos lá conosco? Bom, esse termo bibliologia é uma área da teologia que se preocupa com a composição e estruturação dos livros. É aplicado em diversas áreas do ramo da ciência, mas nosso objetivo aqui é falar sobre a Bíblia. Bom, esse termo Bíblia deriva do grego biblios, que significa livrinhos. Bom, além desse termo Bíblia, nós temos um termo escrituras, que é um termo bem utilizado na palavra, fazendo referência a ela mesma. E ela foi passada de boca a ouvido, de geração a geração. Vocês podem ver aqui nesse diagrama as pessoas que ouviram a palavra e foram retransmitindo aos seus filhos. E como a gente prometeu, a gente quer ser muito prático. Então a Bíblia ela tem duas grandes divisões: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento com 39 livros, o Novo Testamento com 27 livros. Originalmente o Antigo Testamento escrito na língua hebraica e alguns textos em aramaico, e o Novo Testamento escrito na língua grega. Quando a gente faz menção a uma passagem bíblica, a gente usa referências. E a composição dessa referência é muito simples de você aprender. Tem geralmente no início aqui que você está vendo, JO significa o livro, nesse exemplo o livro de João. Depois o primeiro numeral faz respeito ao capítulo. Depois do ponto e vírgula, em algumas ocasiões tem um ponto, é uma separação para esse segundo campo ser identificado como sendo o versículo. Então no nosso exemplo, João capítulo 10, verso de número 2. Se você quiser fazer referência a mais de um versículo, você pode colocar JO 10, 2, 5. Isso quer dizer que é capítulo 10, versículo 2 até o versículo 5. Existem alguns livros da Bíblia que são identificados com um numeral na frente. A exemplo de 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 João, 2 João, 3 João. Por ter mais de um livro, a identificação numérica antes do texto é importante para que você entenda se ele quer fazer referência a primeiro, segundo ou terceiro livro. Se você tem uma Bíblia de estudo, você pode observar algo muito interessante, em que tem descrito em cada livro o autor, o período que foi escrito, o objetivo pelo qual foi escrito, e isso é muito importante para o entendimento. Por isso que nós recomendamos você que tem um desejo, a sede de conhecer a Bíblia, para que você tenha uma Bíblia de estudo na sua mão. Outra coisa importante, algumas Bíblias no rodapé trazem referências, trazem indicações. Isso são muito importantes no conhecimento, em que trazem a associação naquele texto que você está lendo com uma referência anterior. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 1, quando nós vemos a referência ao nascimento de Jesus, algumas Bíblias de estudo fazem uma referência ao livro de Isaías. Outra coisa importante que eu gostaria de falar é que existem várias traduções bíblicas. João Ferreira Almeida, Revista, Revisada, Genebra, King James, Nova Versão Internacional, que eu particularmente gosto muito, Bíblia na linguagem de hoje, que apesar de ter uma linguagem muito fácil de entendimento, ela pode em alguns momentos trazer alguns termos que não reflitam verdadeiramente a tradução bíblica. Se você quer saber qual é a versão da sua Bíblia, você vai poder ver no começo dela. Bom, e aqui uma divisão muito interessante, que vai facilitar muito o seu entendimento. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, que vai do livro de Gênesis até o livro de Malaquias, ele tem algumas divisões que facilitam o nosso entendimento. Por exemplo, os 5 primeiros livros são chamados Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o propósito desses livros é narrar desde a criação, como se formou a terra, os céus, tudo que há, o processo de libertação do povo do Egito, das mãos de Faraó, chegada até a terra prometida. E nesse período, aquilo que o Senhor estabeleceu como leis, como os mandamentos. Então, se você tem um interesse de poder conhecer sobre isso, o lugar certo de você encontrar é no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas se você é como eu, que gosta de história, você vai poder recorrer a partir do 6º livro da Bíblia, iniciando o livro de Josué, numa classe de livros chamado Livros Históricos, e que narram toda a história do povo de Israel, começando por Josué, livro de Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Esdras, Neemias, finalizando com Esther. Aí você vê toda a história do povo de Israel. É um livro que algumas pessoas acham dificuldade de ler, por se tratar de dados históricos, às vezes meio chato. Algumas pessoas não gostam, mas eu particularmente recomendo a você que gosta de história. Depois disso, nós passamos a uma outra categoria, chamada livros poéticos. Isso mesmo, a Bíblia tem poesia. O livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros com uma forma diferente de escrita, uma linguagem muito agradável, em que principalmente o livro de Provérbios traz
muita sabedoria para mim e para você. Finalizando os livros poéticos, nós entramos numa categoria de livros proféticos, em que temos duas divisões. Profetas maiores, começando em Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e depois entramos nos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Essa divisão é muito importante. Profetas maiores, não pela sua importância, mas pela quantidade de capítulos que existem nesses livros. Profetas menores, não pela sua irrelevância, mas pela quantidade pequena de capítulos. Então, se você deseja conhecer as profecias, aquilo que foi lançado sobre o povo de Israel, o lugar certo são os livros dos profetas maiores e menores. Depois disso, nós passamos para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, depois de Jesus. E aí começamos com o primeiro grupo de livros chamado Evangelho, em que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos narram sobre a trajetória, a vida de Jesus, desde a sua criação, o seu nascimento, como foi a sua trajetória, como ele se entregou ao chamado, cumpriu esse chamado aqui na terra, o processo de ressurreição, o processo de morte, ressurreição, enfim, dando com o cumprimento do propósito dele aqui na terra. Então, se você tem dúvida, desejo de saber acerca da vida de Jesus, o lugar certo são nos evangelhos. Depois entramos numa categoria chamada livro histórico, que se resume ao livro de Atos dos Apóstolos. Ali está todo o começo da criação da igreja, como a igreja foi estabelecida, como a igreja foi proclamada, como ela se expandiu. Depois nós entramos nas cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo. São cartas direcionadas a igrejas, a pastores, começando com o livro de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Encerramos as cartas paulinas. Se você tem o interesse de poder conhecer aquilo que Paulo lançava de advertência às igrejas, os lugares certos são as cartas paulinas. Depois entramos nas chamadas cartas gerais, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3º livro de João e o livro de Judas. Não confunda 1º, 2º e 3º João com o Evangelho de João. São cartas também escritas com o propósito de ensinar e trazer uma reflexão, uma mensagem da palavra de Deus. E por fim encerramos esse ciclo do Novo Testamento com a carta da Revelação, o livro de Apocalipse, escrita pelo profeta João. Então, quando você entende essa divisão, você consegue chegar mais perto ao seu objetivo. Bíblia dividida em 2 momentos, Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento, 5 divisões. Pentateuco, os 5 primeiros livros falam sobre criação, a história do povo de Israel. Depois os livros históricos, depois que o povo chegou na Terra Prometida, como foi que ele se desenvolveu, como foi que as coisas foram acontecendo, conquista de terras, batalhas, reino. Depois os livros poéticos, que têm a missão de trazer também a palavra do Senhor em ensinamentos, em sabedorias, em salmos, em poemas. Depois os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. E o Novo Testamento, os evangelhos, falando sobre a história de Jesus, o livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos, depois as cartas divididas em cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, e as demais cartas, e findando com o livro de Apocalipse. Por hoje é só, nos vemos no próximo episódio.